Voltamos para a nossa série e agora vamos meditar sobre Mateus, capítulo 5, versículo 17. Peço que todos abram suas Bíblias nesta passagem, para que meditemos juntos, então, no que este texto tem a nos ensinar, tem a nos dizer. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus dando continuidade ao que ele já vem falando no Sermão do Monte. Falando aos seus discípulos, falando também a uma multidão que estava ali presente. E aqui ele começa a falar um pouco sobre a importância da lei, a importância da palavra do Senhor. Se nos versículos 3 a 12 ele nos mostra quais são as bem-aventuranças, quais são as características, as marcas daqueles que são bem-aventurados, felizes e abençoados, porque foram transportados do reino das trevas, onde viviam, liderados por Satanás, para o maravilhoso reino da luz, onde agora graciosamente estão, por causa dos méritos do seu Rei, Cristo Jesus. Agora, depois disso, nos versículos 13 a 16, nós vemos Jesus expandir um pouco e falar sobre como então vivem aqueles que têm essas marcas, essas bem-aventuranças. E nós vimos, eles vivem como sal e luz deste mundo, fazendo diferença neste mundo, vivendo de acordo com essa manifestação do caráter do Senhor, como representantes dele, e assim, levando a sua luz, o brilho da sua glória, para que outros também sejam alcançados em meio às trevas, e então encontrem a salvação na luz, que é o Senhor Jesus. Já aqui, nos versículos 17 em diante, nós vamos expandir um pouco mais disso. O versículo 16 termina dizendo o quê? Olha só o versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus termina ali o versículo 16, a sua última frase anterior, então, a essa, dizendo que seus servos devem fazer boas obras para a glória de Deus. Mas como é que são essas boas obras? Como é que nós devemos agradar ao Senhor com as nossas obras? Aqui, no versículo 17, até o final do capítulo 7, Jesus vai desenvolver mais sobre como deve ser a vida do cristão que quer andar de acordo com a vontade de Deus e para a glória desse Deus, agora que foi salvo por esse Deus e transportado para o seu reino. Então, especificamente nos versículos 17 a 48, se você sair passando o olho aí em sua Bíblia pelos títulos das sessões que vão do versículo 17 até o 48, você vai ver que Jesus vai dar vários ensinos a respeito de leis. Jesus vai mostrar como deve ser a nossa relação com a lei do Senhor. E no versículo 17 até o versículo 20, nós temos uma introdução para o que ele vai falar nessas próximas partes. O versículo 21 a 48 é uma expansão disso, é uma expansão, uma demonstração mais detalhada, exemplificada do que ele vai falar hoje para a gente. Então nós temos que prestar muita atenção aqui. Temos que prestar atenção sempre, porque é a palavra do Senhor. Mas nós temos que prestar bastante atenção aqui, porque nós continuaremos nessa série no Sermão do Monte,
E nós meditaremos em cada um desses outros textos e precisaremos sempre ter em mente o que Jesus começou a dizer aqui, nos versículos 17 a 20. O que ele introduz a respeito do que ele vai falar sobre o nosso relacionamento com a lei depois. Então, aqui nesses versículos, nessa passagem que nós acabamos de ler, nessa passagem que nós vamos meditar hoje, Jesus começa a falar para nós a importância de vivermos de acordo com a justiça do reino de Deus. Lembra? O que é que nós vimos nos primeiros sermões dessa série, nos primeiros textos desse sermão, o Sermão do Monte? Nós vimos que nós estávamos em trevas e fomos agora para esse novo reino, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da vontade do Senhor. Então, como deve ser a justiça? Como devemos viver de forma justa, agradável ao Senhor, correta diante do Senhor nesse reino? Aqui nesse texto nós vamos aprender que para isso nós temos que nos agarrar à justiça que é inerente, que é apropriada e totalmente identificada com esse reino. Porque a justiça do reino é a única justiça que nos dá acesso a Deus. A justiça do reino é a única que nos dá acesso a Deus. Se você tentar viver pela sua justiça, você não terá acesso a Deus. Mas a justiça do reino, ela é a única que nos dá acesso a Deus. E em primeiro lugar, porque ela é a única que cumpre a Escritura. Não há outra justiça que cumpre a Escritura, a não ser a justiça do reino de Deus. E é isso que nós vemos aqui nessa passagem, a começar do versículo 17, que diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Que lei é essa? Que profetas são esses que nós vemos aqui no versículo 17? Ao usar as duas expressões combinadas, nós percebemos aqui que Jesus não está falando, em um primeiro momento, nesse versículo em si, sobre o conjunto de leis somente, sobre os 10 mandamentos, por exemplo, somente. Nesse momento, até então, ele está falando de algo mais abrangente. Ele começa com algo maior e mais expandido. Lei aqui é todo o Pentateuco, é todo o material, todo o ensino contido nos primeiros 5 livros da Bíblia, os livros que foram escritos por Moisés enquanto inspirado por Deus. E profetas, então, o que são? Profetas é o título que era dado a todo o restante da Escritura. Tanto aqueles livros que hoje nós já chamamos de proféticos, os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, até aqueles que a gente dificilmente lembra o nome, ou mesmo encontra facilmente quando estamos passando as páginas da Bíblia. Mas também os livros históricos, mesmo 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, Esther, Esdras, Neemias, tantos outros textos. Todo o restante da Escritura que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento está sendo então referido por meio desses 2 títulos, Lei e Profetas. Jesus está falando aqui então de toda a Escritura da época, de todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo que ele não veio para revogar essa Escritura. Lei e profetas, então, estão ligados não somente porque constituem o Antigo Testamento, porque constituem essa Escritura, mas também eles têm uma outra conexão importantíssima. Por quê? Normalmente, quando falamos dos profetas, nós temos a visão de hoje em dia de profeta como aquele que fica adivinhando o futuro e dando profetada, não é? Mas profeta, se você observar na Escritura, não era tanto aquele que ficava prevendo o futuro, mas aquele que trazia as palavras do Senhor e explicava ao povo para que o povo obedecesse à vontade de Deus. Assim, nós vemos aqui que os profetas estão ligados à lei, porque o papel dos profetas era lembrar o povo a respeito da lei, a respeito da vontade de Deus e chamá-los a viver de acordo com a sua vontade.
essa era a sua responsabilidade. Então aqui, Jesus começa falando da Escritura como um todo. Só que ele parece, logo depois, somar essa afirmação do verso 17 sobre a Escritura do Antigo Testamento com uma referência mais específica aos mandamentos do Senhor dados por meio de Moisés, logo depois, ao fazer uma referência a mandamentos no versículo 19, e também ao falar da lei de forma individual e da sua importância no versículo 18. Então, olha só o que é que o texto diz. Vamos de novo ler aqui o versículo 17 e vamos ler até o 19. E preste atenção nas palavras enfatizadas. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Nesse primeiro momento, todo o Antigo Testamento, toda a Escritura. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Então agora ele parece afunilar para a lei de maneira mais específica, a lei como dada por Moisés. Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, percebe como esse afunilamento pode ser percebido pela expressão agora da lei e logo depois dos mandamentos em si, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Além disso, nós vemos Jesus afunilar ainda mais depois do nosso texto. Por quê? A partir do versículo 21 até o versículo 48, nós vamos ver Jesus falando das leis específicas dos 10 mandamentos. Se você observar, quando ele fala de ira, de adultério, de divórcio, ele está apontando para coisas que estão ditas nos 10 mandamentos. A ira é um pecado que, quando nós cometemos, nós quebramos o mandamento de não matar, o 6º mandamento. O adultério, nós quebramos o 7º mandamento. O divórcio, o 7º mandamento. Os juramentos, quando fazemos, então, uso de palavras que às vezes são verdade, às vezes não, quebramos o 9º mandamento, de não mentir. Então, Jesus vai afunilar ainda mais para os 10 mandamentos. O que nós percebemos, então, é que Jesus quer falar aqui de tudo que nós entendemos como lei. Ele começa com toda a Escritura, que é formada pelo Pentateuco, os livros da lei, mas também pelos profetas, o restante da Escritura, que explica essa lei, que chama o povo a obedecê-la, e ele deixa isso bem claro também, afunilando para falar dos mandamentos e também dos 10 mandamentos de maneira específica. É importante nós entendermos que quando nós falamos da lei, didaticamente, hoje nós conseguimos perceber e dividi-la em 3 partes. É a tripartição da lei. Nós temos a chamada lei civil, que é aquela lei que era dada para Israel como uma nação étnica, uma teocracia governada por Deus, e que dizia respeito a como eles deveriam viver como uma civilização, semelhante ao que hoje nós temos das leis do nosso país, do Brasil. Então essas leis eram mais específicas para Israel como nação. Nós temos também as chamadas leis cerimoniais, que são aquelas leis que falavam dos sacrifícios, de como alguém deveria sacrificar algum animal para obedecer ao Senhor, clamando pelo perdão de seus pecados, matando um animal para que simbolicamente ele dissesse: aqui está o salário do meu pecado, que é a morte. Mas nós temos também a chamada lei moral, que é mais expressamente demonstrada pelos 10 mandamentos. Então nós temos essas 3. E nós vamos ver, meus irmãos, que em algum grau a lei civil e a lei cerimonial já foram completas. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, eles têm uma aplicação válida para todas as épocas. Ainda assim, eu preciso enfatizar que nesse momento Jesus não está fazendo essa tripartição da lei. Ele está falando da lei como um todo. Agora, uma coisa interessante para a gente continuar aqui. Não parece meio repentino essa afirmação de Jesus, de que ele não veio para revogar a lei e os profetas?
É porque nós já temos o costume de ler a Bíblia com aquela coisa de já termos ouvido várias vezes. Mas se você estivesse lendo isso pela primeira vez, e lendo como um livro realmente feito por homens, ainda que homens inspirados, mas homens com suas características preservadas, e você estivesse vendo ali no versículo 13 até o 16, Jesus dizendo que nós temos que ser sal e luz, e meio que do nada, de repente, ele vai lá e diz: olha, eu não vim revogar a lei. Não parece meio repentino? Aqui nós temos que lembrar uma coisa para a interpretação de texto, toda vez que nós estivermos lendo a Escritura. Nada é dito por acaso, nada é dito em vão. Se algo está sendo dito ali, respondido ali, é porque alguma pergunta foi levantada anteriormente. É porque alguém questionou aquilo de alguma maneira. E é exatamente isso que aconteceu. Jesus está dizendo que não veio revogar a lei, porque era exatamente isso que algumas pessoas estavam dizendo que ele veio fazer, que ele veio para revogar. E ele quer deixar bem claro aos seus ouvintes que não é isso. Antes de Jesus, os seus ouvintes estavam mais familiarizados com os mestres da lei, mestres formados em escolas tradicionais, que em vários sentidos sempre ensinaram mais do mesmo, mais do que a escritura do Pentateuco, principalmente ali, o que era visto como os livros da lei, mas também os profetas já diziam. Eis que chega Jesus, um homem que aparentemente nunca havia estudado, pelo menos não nas mesmas escolas que esses homens bem treinados, e começa a ensinar coisas que muitas vezes pareciam contradizer o que esses mestres falavam, e segundo algum desses mestres, iam, na verdade, contra o ensino do Antigo Testamento como um todo. Só que isso era um erro desses homens. Jesus não estava indo contra a Escritura. Além disso, em nossa passagem, Jesus estava fazendo aqui uma introdução para o que ele vai falar a seguir. E o que ele vai falar a seguir, nós perceberemos nos próximos sermões, e se você já leu o livro de Mateus e tem alguma noção do que está escrito, você também vai lembrar, que Jesus vai começar a fazer vários contrapontos entre o que os mestres diziam e o que ele diz. Aqui, 6 vezes, Jesus vai contrapor o que ele diz com o que os mestres diziam. Ele vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. 6 vezes ele fará isso. Então, para evitar que as pessoas achassem que o que Jesus estava fazendo ali era pôr um fim à lei, colocá-la de lado, dizer que ela não tem importância, Jesus já começa dizendo: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E o triste é que mesmo Jesus falando assim, até hoje ainda tem gente que acha que ele veio para revogar a lei. Mas Jesus, então, não veio fazer isso. Ele valorizava a lei. E, inclusive, ele valorizava até mais do que os próprios fariseus. Os fariseus diziam que era necessário praticar boas obras. E Jesus também. Não é isso que nós acabamos de ver no versículo 16? Olha, pratiquem boas obras, para que os homens vejam essas boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Os fariseus tinham Moisés, aquele por meio de quem as leis haviam sido entregues. Tinham Moisés em alta conta? Jesus também tinha. Quando nós olhamos lá para João, capítulo 5, versículo 46 e 47, nós vemos Jesus dizer: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Jesus demonstra aqui que ele entendia a importância do que Moisés escreveu. Até porque, na verdade, o que Moisés escreveu era para apontar para ele, para aquele que viria para cumprir toda essa lei e não revogá-la. Só que, meus irmãos, aqui, quando o povo não crê em Jesus, um pouco mais na frente, nós ainda vemos ele enfatizar mais. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, está escrito: então ele lhes disse, Jesus dizendo, né? Jesus disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade
que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando Jesus já havia ressuscitado, ele vai mostrar então aos discípulos que o que aconteceu com ele não foi um acaso, ele não foi dominado pelos romanos sem perceber, ele apenas estava cumprindo em sua vida e ministério, mesmo com sua morte e ressurreição, tudo que já havia sido profetizado, tanto na lei quanto nos profetas, em toda a Escritura, a respeito dele. Então, os homens que estavam ali presentes, aqueles fariseus e os mestres da lei, os escribas, eles valorizavam a lei e todo o Antigo Testamento. Jesus faz questão de começar aqui dizendo: eu também, eu não vim para revogar essa lei, mas para cumpri-la. E aqui nós precisamos então entender o que é revogar. Como assim ele não veio para revogar? Porque esse texto é um dos textos mais debatidos que nós temos nas Escrituras. E essas palavrinhas revogar e cumprir são muito importantes para serem entendidas e são muito debatidas. Então, o que é que Jesus quis dizer com revogar? A palavra grega traduzida aqui por revogar tem uma ideia de abolir, tem uma ideia de algo que chega ao fim. Jesus não estava colocando um fim à lei, ele não estava abolindo a lei, descartando a lei. Inclusive, é interessante, os antigos mestres judeus tinham um ensino de que se você desobedecesse a lei, com sua vida, você estava abolindo a lei para si mesmo. Você estava abolindo a lei pela sua desobediência da lei. E Jesus diz: não, eu não estou desobedecendo a lei. Ele não desobedeceu a lei, ele a cumpriu perfeitamente. Além disso, ele não estava ensinando outros a desobedecerem a lei. Se você acha que Jesus veio para dizer que você não precisa mais obedecer à lei, você está entendendo errado o ensino do Mestre. Ele diz, inclusive, que quem fizesse isso, que quem ensinasse isso, seria chamado de pequeno no reino dos céus. Jesus valorizava toda a Escritura, o Antigo Testamento, e nós também precisamos. Ao falar dessa maneira, Jesus reforça aqui a sua concordância com o ensino de todo o Antigo Testamento. Ele reforça a autoridade dessa palavra, a sua inspiração, a sua inerrância como palavra de Deus. Jesus não era como esses liberais de hoje em dia que dizem que a palavra de Deus não é inerrante. Se alguém chega para você e diz isso, ajude essa pessoa a entender que ela está errada. Porque o ensino da Escritura é que a palavra de Deus ela é autoritativa, ela é palavra do Senhor, ela não tem erros. E era isso que Jesus acreditava. Até mesmo nos mínimos detalhes, por isso que ele fala que nem um i ou um tio deveria ser descartado. Aqui nós vemos que Jesus valorizava até mesmo a menor das porções da lei. Ao longo de seu ministério narrado nos evangelhos, nós vemos Jesus, inclusive, fazendo várias citações do Antigo Testamento. É um erro acharmos que o Novo Testamento substituiu o Antigo, como se nós fôssemos o povo de um só testamento. Não somos. Somos um povo de 2 testamentos, de toda uma escritura, de 66 livros, todos eles importantes, todos eles que nos ensinam como nós devemos viver, que nós devemos conhecer. Eu li o Novo Testamento várias vezes na vida. E quantas vezes você leu a Bíblia toda? Não, li poucas. Ou eu não li, eu li só o Novo. Não, está errado. Você tem que ler o Novo e o Antigo, porque tudo é palavra de Deus. Inclusive, uma das passagens mais importantes e usadas para dizer que a Escritura é palavra de Deus, está falando em um primeiro momento do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Novo Testamento não estava completo naquela época, ele estava em fase de escrita. Quando as Escrituras são mencionadas aqui, o que Paulo tem em mente em primeiro lugar é o Antigo Testamento.
E ele diz que ele é útil para deixar você capaz de viver da maneira que agrada ao Senhor. Inclusive Levítico, inclusive Números, inclusive as genealogias de Crônicas. A palavra de Deus como um todo é palavra de Deus para nós, sem erro e útil para o nosso ensino. Nós precisamos meditar nela. Quando, por exemplo, meus irmãos, nós desacreditamos na veracidade dos eventos narrados no Antigo Testamento, do relato da criação, de que Adão e Eva realmente existiram, foram os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos. Quando nós não acreditamos que o dilúvio aconteceu, que Abraão foi escolhido por Deus, que Deus realizou vários milagres, inclusive abrindo mar, abrindo rios, e tantos outros relatos maravilhosos no Antigo Testamento. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos desacreditando na palavra que Cristo vem aqui e reforça a sua importância, a sua validade, a necessidade dela para o seu povo. Quando você faz qualquer uma dessas coisas, inclusive quando você dá pouca importância a ela, não busca lê-la, você está desacreditando na importância dessa palavra como palavra de Deus para você. Quando você não lê a palavra, inclusive o Antigo Testamento especificamente, você está fazendo o que Jesus critica aqui, como algo que é capaz de lhe fazer chamado de pequeno no reino dos céus. Toda a Escritura é palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Suas histórias são reais, suas advertências devem ser temidas, suas promessas vão se realizar, nenhum i ou um tio passará da lei antes que tudo se cumpra. Inclusive, o que é esse i? É interessante essa expressão, né? Nós encontramos ela aqui no versículo 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Apesar de Mateus ter escrito o seu evangelho aqui em grego, que era a língua mais comum da época, inclusive era um grego que era chamado de grego koiné, grego comum, para que mais pessoas conseguissem ter acesso. É como se hoje nós estivéssemos escrevendo em inglês, porque é uma língua mais universalmente falada. Quando ele fala aqui dessas letras, mesmo usando letras do grego, ele tem em sua mente um contexto judaico. Mateus, inclusive, é o evangelho que foi escrito para judeus, para mostrar como Jesus era o Messias prometido que veio cumprir toda a palavra do Senhor. Então, quando ele usa aqui essa expressão i e tio, como nós traduzimos, o i é uma referência ao iod, que se você olhar no hebraico, é uma letrinha que é quase um acento. Ela parece um acento circunflexo. É algo muito pequeno. E o que é chamado aqui de tio é, na verdade, um tracinho que a gente coloca no finalzinho da letra, só para fazer uma diferença entre uma letra e outra. É um tracinho minúsculo, minúsculo no finalzinho da letra. Se nós fôssemos, então, colocar para o nosso tempo aqui, nós poderíamos usar a expressão nenhum i ou tio, ou poderíamos também dizer que o que Jesus está falando aqui é, olha, nada vai passar dessa lei até que tudo se cumpra, nem sequer os pontos dos is, nem sequer os traços dos t's. Jesus está dizendo que até esse menor detalhe é importante para a sua palavra, é importante para que nós conheçamos e que nós vivamos de acordo com ele. Ele diz aqui que até que o céu e a terra passem, toda a criação encontre seu clímax, a palavra de Deus não passará antes que seja cumprida. Antes da consumação dos tempos, toda a palavra de Deus será cumprida. Porque o Senhor, que é o nosso Senhor, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. É isso que uma passagem do Antigo Testamento tem a nos dizer.
Nem o que estava escrito no Antigo Testamento, nem sequer o que Jesus ensinava, muito menos, iria passar sem que houvesse cumprimento. Por isso que Jesus diz mais na frente, em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é legal percebermos aqui que Jesus usa o mesmo tipo de expressão para falar do Antigo Testamento como escritura, palavra de Deus, e também para falar das suas próprias palavras. Ele iguala as duas em significado. E esse igualar aqui tem duas lições importantes. Uma é para aqueles que achavam que o Antigo Testamento era mais importante do que as palavras desse mestre, mais um rabino qualquer que vem falar. Jesus diz, não, minhas palavras estão em pé de igualdade com o que foi dito por Moisés e pelos profetas. Eles, na verdade, falavam sobre mim e inspirados por mim. Mas ela também tem algo a nos dizer, que é para a gente não criar um cânon, uma coleção de livros da Bíblia, de ensinos da Bíblia, dentro do cânon geral, dentro da coleção geral, como se nós dessemos mais valor às palavras de Jesus do que o restante do que foi falado, seja por Paulo, seja por Pedro, seja por Moisés, por Davi ou por qualquer outro. Por isso que aquelas Bíblias com letras em vermelho, elas podem levar as pessoas a uma ideia errada, de que olha, agora é Jesus falando, presta atenção, que agora é palavra de Deus, agora é para você, agora é importante. Não, tudo é palavra do Senhor, tudo é importante, tudo precisa ser valorizado por nós, e nada vai passar até que tudo se cumpra. E essa é outra palavra importante. O que é cumprir aqui? Do que Jesus está falando? Essa palavra, como eu falei, também é muito debatida. E vários possíveis significados para o que Jesus estava querendo dizer com cumprir foram levantados ao longo da história. Mas é muito provável que Jesus tivesse em mente cumprir a Escritura não só num sentido, mas em mais de um. Em mais de um sentido. Como mestre, Jesus não veio para revogar o ensino das Escrituras, ele veio para explicar o seu verdadeiro e profundo significado para nós. Como Messias prometido, Jesus não contrapõe aqui, não faz o contraste entre revogar e manter, mas entre revogar e cumprir, em fazer acontecer, porque Jesus não veio abolir a Escritura, mas cumprir tudo o que ela ensinava, exigia e prometia, principalmente aquilo que era mais especificamente falado a respeito do papel do Messias. Ele é o Messias prometido. Ele não deixará que nenhuma das promessas deixem de ser cumpridas. Todos os tipos e sombras que se encontraram no Antigo Testamento terão em Cristo, ou já têm em Cristo, o seu antítipo, sua completude, o seu resultado, o seu verdadeiro significado. Jesus é o cumprimento da Escritura. Quando na Escritura falava para que animais fossem sacrificados, para que perdão fosse dado, aquilo era um símbolo. Não era na morte de animais que verdadeiramente as pessoas eram perdoadas, mas era tendo fé, obedecendo ao Senhor e esperando pelo Messias que viria e como um cordeiro seria morto, para que então os pecados fossem perdoados. Cristo é que cumpre a Escritura. Além disso, Jesus cumpriu a lei, cumpriu a Escritura, a lei de maneira geral, em sua vida, em seu ministério, em sua morte, em sua ressurreição, porque como Paulo mesmo vai dizer ali em Romanos, o cumprimento da lei é amor. E Cristo foi a maior manifestação de amor. A manifestação de amor do Deus Santo, que tanto nos amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o cumprimento de toda a Escritura. Ele veio para cumprir tudo. Quando João Batista não se considerou digno de batizar Jesus, Jesus disse o seguinte: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Assim nos convém cumprir toda a justiça. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir toda a justiça. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Após ter ressuscitado, ele encontrou com os discípulos e ele explicou, como nós acabamos de mencionar pouco tempo atrás, que desde Moisés, passando pelos profetas, tudo era a respeito dele e encontrou cumprimento nele. Jesus é o cumprimento da Escritura. Seus ensinos são a verdadeira explicação da lei e instruções sobre o que pode ser viver de acordo com ela. Sua vida, seu ministério, morte e ressurreição foi o cumprimento de várias profecias. Em sua morte, toda a lei cerimonial, todos os sacrifícios encontraram seu verdadeiro cumprimento. De forma que nós hoje não precisamos mais fazer sacrifícios para encontrarmos perdão. De uma vez por todas, Ele foi o sacrifício perfeito que agradou a Deus, que pagou por todos os nossos pecados. É por isso que Jesus nos ensina aqui a valorizar a lei. Jesus valorizava tanto a Escritura, que diz que quem desobedecesse essa Escritura e ensinasse outros ou ensinasse outros a fazerem o mesmo, seria chamado de pequeno no reino dos céus. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mais um texto muito debatido e com difícil interpretação. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que toda lei é importante e precisa guardada, uma coisa é clara aqui, nós vemos Jesus ensinando que alguns mandamentos são mais importantes do que outros. Os próprios rabinos, os antigos mestres, costumavam dividir a lei em 613 mandamentos. 613. Sendo que desses 613, eles encontravam 248 de uma instrução mais positiva. Positiva no sentido de façam isso. E encontravam 365 de uma instrução mais negativa, no sentido de não façam isso. E eles mantinham longos debates a respeito de qual era o maior mandamento e o menor mandamento. Mas aqui, o que Jesus estava dizendo era que o que esses mestres da lei faziam era desrespeitar alguns dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Ele mostra aqui que muitas vezes os mestres, nessa coisa de tentar encontrar um mandamento que pudesse ser mais importante, tentavam de outra maneira desobedecer o menos importante na visão deles. E em outras passagens isso fica mais explícito no discurso de Jesus a respeito deles. Mateus 23,15 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Eles iam atrás de fazer discípulos e, ao encontrar, seus ensinos eram tão ruins que faziam com que essas pessoas, ao invés de encontrassem salvação, encontrassem uma perdição maior ainda. E ainda no mesmo capítulo, um pouco mais para frente, versículos 23 a 24, Jesus diz, de novo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus mostra aqui que há mandamentos mais importantes e há mandamentos menos importantes. Mas ele diz que todos esses mandamentos devem ser mantidos e obedecidos, mas principalmente que não deixemos de cumprir os mais importantes. Quando nós fazemos o contrário, é como se nós estivéssemos salvando a nossa alimentação ali, né? Nossa comida de um mosquito, mas comendo todo um camelo, todo um pecado maior em nossa vida.
Jesus está falando que era o que esses mestres da lei estavam fazendo e está chamando eles de pequenos no reino dos céus. Mas como assim pequenos e como assim grandes? Eu concordo com o comentarista John Noland, quando ele diz aqui que o que Jesus estava querendo ensinar é que se alguém desobedecesse o menor dos mandamentos, seria chamado já de pequeno no reino dos céus, quão pior seria a condenação de quem desobedecesse um mandamento maior. Quão pior seria a condenação de quem desobedecesse algo maior. Se alguém não se comprometer a fazer toda a vontade de Deus, mas viver desrespeitando os seus mandamentos, essa pessoa nem sequer irá para o reino dos céus. Se aquele que, lutando para não desobedecer, aqui e ali desobedeceu mandamentos pequenos, já é chamado de pequeno. Aqueles que não respeitam os mandamentos e que vivem quebrando esses mandamentos, desrespeitando esses mandamentos, nem sequer são habitantes do reino dos céus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E todos esses, então, que não são habitantes, recebem o mesmo título. Todos eles são pequenos. Em contrapartida, aqueles que são habitantes do reino dos céus buscam cumprir esses mandamentos. E todos eles, então, são chamados de grandes no reino dos céus. Por quê? Porque eles fazem parte desse reino. Grande e pequeno aqui diz mais, então, há uma confirmação. Se você é habitante do reino ou não. Todos os habitantes do reino, então, são grandes. Todos os que, porque desobedecem aos mandamentos, não vão para esse reino, não fazem parte desse reino, são pequenos. São pequenos. Claro que o que está em vista aqui não é uma obediência moral perfeita, mas um reconhecimento e um cumprimento, um comprometimento, melhor dizendo, com a vontade de Deus em sua completude. É isso que Jesus quer de nós, que nós valorizemos essa vontade dele, que nós busquemos cumprir essa vontade. Além disso, que nós tenhamos um representante que cumpriu toda essa vontade de maneira perfeita, para a glória desse Deus. Assim, até então, nós aprendemos aqui que a justiça do reino, a justiça que é declarada nossa quando somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, que acontece muito antes de nós realmente buscarmos obedecer a palavra, essa justiça é a única que nos dá acesso a Deus, porque ela é a única que cumpre a Escritura. É a única que cumpre a Escritura. E além disso, a justiça do reino é a única que nos dá acesso a Deus, em segundo lugar, porque ela é a única que alcança o padrão do Senhor. Nenhuma outra justiça alcança o padrão elevado do Senhor. Versículo 20 diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas esse texto pede para ressaltar outra vez. Quando nós olhamos para os fariseus, os escribas, os mestres da lei, normalmente nós já vamos com a nossa visão de que eles eram pecadores miseráveis, que eles eram a pior classe de pessoas, porque eles eram hipócritas e tudo mais. Mas é interessante nós olharmos que quando Jesus está falando isso sobre os fariseus aqui naquela época, diante dos seus ouvintes, ele está falando para um grupo que tinha os fariseus como os mais admiráveis guardadores da lei. Aqueles homens que você olhava assim e dizia, esse é crente, olha só como ele obedece isso, aquilo, até o menor das coisas. Eles dão o dízimo do cominho, da hortelã. Eles dão dízimo de qualquer coisa. Olha como eles são obedientes. Eles eram admirados, eles não eram vistos como ruins. Eles eram admirados na sociedade à sua volta. Eram homens universalmente elogiados em sua época. Os fariseus tinham um padrão extremamente alto para guardarem a lei.
mas não alto o suficiente. Não alto o suficiente aos olhos de Deus. Os versículos 19 e 20 mostram que, se por um lado, o que Jesus disse nos versos 17 e 18 não era uma tentativa de contradizer a lei, nós vemos aqui que o que ele faz, muitas vezes, é contradizer os erros, os ensinos errados desses mestres da lei. Isso Jesus fez muitas vezes. Nós vemos ele fazer isso 6 vezes logo a seguir aqui. E muitas outras vezes, mostrando os erros desses homens. Mas percebam, se até esses homens, tão dedicados, eles eram extremamente zelosos e dedicados como eram, não passaram na prova do mestre, não atingiram suas expectativas, não alcançaram o padrão de Deus, como nós vamos conseguir superar isso? Como nós vamos alcançar esse padrão? Qual foi o erro dos fariseus? Mateus 23, 25 a 28 nos ajuda a entender. É dito no versículo 25: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros. Jesus reconhecia que os fariseus pareciam justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os fariseus não haviam entendido qual era a essência da lei, e principalmente seu caráter de cumprimento interno no coração. Por isso eles eram hipócritas. Jesus quer ensinar aqui que, a não ser que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus, essa justiça meramente externa que eles tinham, e então busquemos a santificação do nosso coração, além de nossas obras externas, nós jamais entraremos no reino dos céus. David Platt, um pastor americano, faz um comentário muito pertinente e elucidador sobre isso. Ele diz assim: a justiça dos escribas e dos fariseus era puramente uma justiça externa, mas Jesus diz que não basta ser justo por fora, se você também não for justo por dentro. O que Jesus está exigindo não são mais atos justos pelo esforço humano, mas corações mais justos pela graça divina. Ele não está dizendo que você deve ter uma justiça quantitativamente melhor, maior, algo como uma justiça que seja numericamente maior do que a dos escribas e dos fariseus. Ele não está falando aqui de números, ele não está falando aqui de quantidade. Usando uma analogia acadêmica, não é que os fariseus tinham tirado a nota 9 e nós temos que tirar 9,4, 9,5, 9,6. Isso aqui perde completamente o ponto de Jesus. Pelo contrário, Jesus está falando de uma justiça qualitativamente diferente, uma justiça de um tipo completamente diferente. Essa não é uma justiça externa para mostrar a todos como somos bons, mas uma justiça interna que mostra quão gracioso e poderoso Deus é. Esse é o ponto aqui. Então o erro dos fariseus não era o de tentar obedecer à Escritura e praticar boas obras. É exatamente isso que Jesus espera de nós. É exatamente isso que Ele diz para a gente. Que Ele disse, como nós vimos na última porção desse texto, quando meditamos nela, e que Ele diz agora também. Ele não veio revogar a lei, Ele vê a importância dela, Ele quer que nós a cumpramos. Mas, como é que nós fazemos isso?
Como é então que nós cumprimos isso? Como é que devem ser essas nossas obras externas, já que elas têm importância? Vamos falar rapidamente sobre elas. Ele vai falar isso aqui nos versículos 21 em diante. Não seja irado, mas amoroso. Não seja adúltero, seja fiel. Não se divorcie, valorize seu casamento. Não faça juramentos pecaminosos, mas fale sempre a verdade. Não odeie seus inimigos, os ame. Também temos que manifestar a justiça em nossos relacionamentos, em tudo que fizemos e até em nossos desejos e motivações. O maior erro dos mestres da lei foi o de não perceberem que a justiça manifestada externamente é importante, mas ela precisa ser um resultado de uma justiça que existe internamente. Nem os mestres da lei, nem nós, conseguimos cumprir o ensino da Escritura perfeitamente. Nem no que diz respeito a essa justiça externa, nem no que diz respeito a essa justiça interna. E Deus não aceita 9. Deus não aceita 9. Para Ele tem que ser 10. É tanto que a Escritura diz: quem guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, quem fizer toda a prova, mas errar somente em uma questão, se torna culpado de todos, reprova em tudo. Para Deus tem que ser 10 de 10, porque Ele é santo e não tolera nem um pouco de pecado. Então, nós não vamos conseguir manifestar essa justiça que é aceita aos olhos de Deus. Nós não vamos, nem nós, nem os fariseus. E aí está o problema. Como então nós vamos ter essa justiça que agrada a Deus e que dá acesso a Deus? É preciso uma transformação do coração para conseguirmos ser justos aos olhos de Deus. E isso não acontece pelas nossas obras, isso acontece pela obra de Deus. Nós, pelas nossas obras, estávamos mortos, declarados injustos, porque todos pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da perdição. Nós não somos justos pelas nossas obras aos olhos de Deus. Você não é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa justa. E essa é a má notícia. Mas ela precisa ser dada, porque é só assim que então nós entendemos a boa notícia e a grandiosidade da graça do Evangelho que nos salva. Porque enquanto nós estávamos mortos assim, Deus veio, Cristo veio, Ele nos deu nova vida, Ele morreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer. E Ele ressuscitou, Ele nos deu um novo coração, Ele nos transformou, Ele nos regenerou, Ele nos deu esse coração que recebe dEle essa justiça. Ele nos declarou como justos aos olhos do grande juiz, do justo Deus, porque a justiça dele foi declarada como nossa. E Ele nos dá esse novo coração e nos santifica, para que então pratiquemos boas obras de justiça externa, temos que praticá-las, mas também tendo um coração cheio da justiça que vem dele e que nos transforma e nos faz querer agradá-lo. De forma que, se você quer ter acesso a Deus, a justiça do reino é a única que faz isso, porque ela é a única que atinge os padrões de Deus, e é só confiando em Cristo que você recebe essa justiça, porque Ele é o dono dela, Ele é o que cumpriu a Escritura perfeitamente, e é Ele que declara essa justiça como sua. Você quer ter acesso a Deus, você quer ser justo aos olhos de Deus, então você precisa de Cristo. Olhe para Cristo, confie em Cristo, se agarre a Cristo. Ele é aquele que nos dá isso. Acima de tudo, a maneira de Deus nos ver com uma justiça que excede a dos fariseus, como Jesus nos chama aqui a ter, é se ao contrário deles, ao invés de ficarmos tentando ser justos pelas nossas próprias ações, nós confiarmos naquele que foi o único, que foi justo aos olhos de Deus. Pare de tentar
conquistar a salvação pelas suas obras. Pare de tentar ser bom o suficiente para ser aceito aos olhos de Deus. Você não é aceito pela sua bondade. É porque você já foi aceito, mesmo sendo pecador, pela graça de Deus, que então você é capacitado a andar de uma justiça que agrada o Senhor. Só quando nós tivermos recebido essa justiça, quando ela for declarada nossa, quando nosso coração estiver conformado a ela, que então nós teremos capacidade de manifestar boas obras que agradem ao Senhor. Não para sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos e salvos. E é o próprio Jesus que cumpriu toda essa justiça que vai nos capacitar a fazer isso. Portanto, terminando aqui com algumas aplicações. Nós temos que cumprir a lei nos dias de hoje. Você é chamado a cumprir a lei de Deus, a obedecer os mandamentos? Nós precisamos, em primeiro lugar, confiar a nossa salvação nas mãos daquele que é o único que cumpriu toda a justiça de Deus. Primeira coisa, antes de qualquer outra pergunta, nós precisamos fazer isso. Se nós tentarmos cumprir a Escritura pelas nossas próprias forças, mesmo quando acharmos que estamos fazendo boas obras, estamos caminhando bem, estamos avançando bem, nós estaremos falhos, nós estaremos em pecado. É por isso que Isaías diz que até mesmo a melhor das nossas obras de justiça, até mesmo aquela melhor coisa que nós fazemos, é vista como Deus, como um trapo imundo, como algo sujo, porque ainda não é 10 de 10. É só quando paramos de confiar em nós mesmos, nos arrependemos do nosso orgulho, da nossa autoconfiança e confiamos em Cristo, que nós então somos aceitos pelo Senhor. Então a primeira aplicação para você é, se você ainda não confiou em Cristo, faça isso. Não tem algo mais importante para você fazer. Você não conseguirá se justificar pelas suas obras, porque você não é bom. Não é. Mas confiando em Cristo, se agarrando a esse Evangelho, graciosamente, você se torna justo aos olhos de Deus. Em segundo lugar, lembre-se também, nós temos que valorizar a Escritura como Cristo valorizava. Que a Escritura não seja algo que você só ouve no domingo, que você conhece pouco, muito mais de ouvir falar do que realmente de meditar. Que você ame a Escritura como Cristo a amava e valorizava. E que você medite nela. Medite diariamente. Leia ela inteira, de ponta a ponta, tanto o Novo Testamento como o Antigo. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Toda a Escritura é importante para ensinar você como agradar a esse Deus. Toda ela fala do Evangelho e de Cristo. É o que o próprio Cristo disse. Moisés e os profetas falam sobre Ele. Então valorize isso daqui. Leia diariamente, medite diariamente. Leia várias vezes na sua vida. Porque se Cristo, que é a palavra, foi quem salvou você, valorize a palavra dele que ele deu para você ter acesso. Então conheça a Escritura e valorize a Escritura. E lembre-se também, ensine a Escritura. Jesus criticou aqui aqueles que desobedeciam a palavra e ensinavam os outros a fazer o mesmo. Mas ele elogiou aqui aqueles que obedeciam a palavra e ensinavam os outros a fazer o mesmo. Você não é chamado somente a obedecer, mas também a ensinar outros a fazer o mesmo. Que você conheça essa palavra ao ponto de poder falar dela para os outros, ensiná-la a outros, para que eles também conheçam essa palavra, amem essa palavra, sejam alcançados pelo Deus que é a palavra, e então encontrem salvação. Por isso, aprenda com o que Jesus disse aqui. Ele quer que você ensine. Foi isso que ele disse na grande comissão. Vão e façam discípulos em todas as nações. Você ou é um discipulador ou é um impostor. Se você não fizer discípulos, é porque você não é um discípulo. Faça discípulos. Conheça a palavra.
e ensine a palavra. E então, vamos responder a pergunta de maneira bem direta agora. Você tem que obedecer os mandamentos, todos os mandamentos? Como é que fica isso? Como nós vimos, como meditamos na sessão anterior, Jesus quer que façamos boas obras. E então ele diz o que é que ele espera dessas boas obras: que elas cumpram a Escritura, que elas valorizem a Escritura. Tem gente que pensa que agora, porque estamos debaixo da graça, nós não temos mais nada a ver com a lei. Mas você tem que entender que nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de que temos que cumpri-la para conquistarmos a salvação. Cristo já fez isso por nós. E agora nós estamos debaixo da graça, já estamos salvos e protegidos. Mas a lei ainda é boa. Ela nos mostra como viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus valorizava isso, tanto que Jesus disse que aquele que o ama, obedece aos seus mandamentos. João 14, 21. Guarde esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus espera que obedeçamos os mandamentos de sua lei, se verdadeiramente o amamos. Então, se você ama esse Senhor e foi alcançado por Ele, ame essa lei, ame essa palavra e busque cumprir essa palavra. Faça todo o possível para viver de acordo com ela. De novo, não para que você seja salvo por cumprir perfeitamente a lei. Não para que você seja amado por cumprir a lei, mas porque você já foi amado de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito, o único que cumpriu perfeitamente a lei, para que a justiça dele fosse declarada como sua, e você fosse salvo e adotado como filho desse Deus maravilhoso. Então não confunda as coisas. Aqui nós não estamos ensinando uma religião de obras. Eu não estou dizendo que você só será salvo se você fizer obras. Eu estou dizendo que se você foi salvo, o próprio Salvador vai capacitar você a fazer boas obras, como demonstração de que Ele transformou seu coração quando Ele lhe salvou. Então ame essa lei, ame essa palavra, busque viver de acordo com ela, porque o evangelho dela foi quem trouxe salvação a você. Não tente se justificar pelas suas obras, mas se agarre à justiça do reino. Ela é a única que nos dá acesso a Deus, porque ela é a única que cumpre a Escritura e porque ela é a única que alcança os padrões de Deus. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não estamos à altura do Teu padrão. Nós não somos 10 de 10, nós falhamos e nós não tiramos nem 9, nós tiramos 0, nós quebramos todos os mandamentos em algum momento da nossa vida. Nós te pedimos perdão por isso. Mas nós te agradecemos por Cristo Jesus, porque Ele cumpriu essa lei, a Tua palavra, perfeitamente. E porque a justiça dEle nos foi dada graciosamente por meio da fé. Que então valorizemos o nosso Salvador, valorizemos o Evangelho dEle, a palavra dEle. E uma vez salvos, busquemos andar de acordo com a Tua palavra, não para sermos amados pelo Senhor, porque se nós amamos é só porque o Senhor nos amou primeiro. E se nós amamos o Senhor, então nós buscaremos obedecer os mandamentos que o Senhor nos deu, como demonstração de que fomos amados por Ti. Que o Senhor nos conduza assim e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.